E o nosso cameraman deu uma pausa aqui para que a gente pudesse limpar o quadro, não é verdade? Galera, então o que nós acabamos de ver? Assistência à saúde. E eu disse para vocês que a assistência à saúde ela vai ser concedida assistência médica, odontológica ou farmacêutica. Aqui pode o quê? Pode haver uma permissão de saída, né? Na verdade, autorização de saída. Qual modalidade, Atos? A modalidade que eu disse para vocês é através da permissão de saída, concedida por quem? Concedida pelo diretor, permissão de saída, concedida pelo diretor para quê? Para prestar assistência médica, beleza? Pelo tempo que for necessário, mediante escolta. Em quais casos? Doença grave ou falecimento. Falecimento de quem? Do SECAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Aqui tá safo. Só que agora, galera, ainda que sobre a assistência médica, na realidade isso aqui não é um tipo de assistência. Eu quero que vocês entendam. Mas tem total relação. O que diz o artigo 43? Artigo 43 da nossa Lei de Execução Penal. Ao submetido à medida de segurança, ao internado ou a submetido a tratamento ambulatorial, ao internado ou submetido a quê? Tratamento ambulatorial, poderá a família contratar médico de sua confiança para acompanhar o tratamento. Galera, isso aqui é o que está submetido a quê? A medida de segurança. Medida de segurança. Galera, o cara que é submetido à medida de segurança são quem? São os inimputáveis ou semi-imputáveis. É o maluco, irmão. O cara que rasga dinheiro. É o cara que cospe na mão e passa na cara. O cara que passa merda na cara. Esse tipo de gente é garantido, segundo a nossa Lei de Execução Penal, a liberdade de seus familiares contratar médico de sua confiança para acompanhar o tratamento. Então, pode ao internado ou submetido a tratamento de segurança contratar o quê? Médico de confiança. Beleza. Aí, suponhamos que ao internado e ao submetido a tratamento ambulatorial, ele estava sendo acompanhado por outro médico, o médico do Estado mesmo, médico da rede pública, o médico oficial, segundo a nossa Lei de Execução Penal. Daí esse médico oficial, ele diz, olha, é o seguinte, o seu filho, ele é esquizofrênico, ele sofre com alguns distúrbios de depressão, ele é psicopata, ele é um cara QBU, ele precisa ser internado aqui pro resto da vida, é um cara maluco, irmão, um cara que não tem jeito, um cara que... Só que aí a família inconformada vai lá e contrata o quê? Um médico de confiança. Aí o médico de confiança fala, não, negativo, ele é apenas um psicopata residual, ele é apenas um esquizofrênico que não oferece tanto risco assim para a sociedade. Olha só, aqui galera, há o quê? Divergências entre o médico de confiança e o médico oficial. O que diz o artigo 43? Lá em seu parágrafo único, que a divergência entre o médico oficial e o médico de confiança contratado pela própria família será resolvida por quem? A banca vai falar que é por outro médico especializado. Negativo, não é o outro médico. A divergência entre o médico de sua confiança versus o médico oficial será resolvida por quem? Será resolvida pelo juiz da execução. Então o que o juiz da execução vai falar? Olha só, tô analisando o laudo do médico da confiança, tô analisando o médico do oficial, cara ou coroa? Cara ou coroa? Não, ele é um psicopata de extremo risco aí para a sociedade. Beleza? Não é bem assim não, galera. Mas só para que vocês saibam que a divergência ao submetido ao internado, né, que é medida de segurança o quê? Detentiva, ou ao tratamento ambulatorial, medida de segurança restritiva, deve haver o quê? A possibilidade da família contratar médico de confiança para acompanhar o tratamento, e as divergências entre o médico de confiança e o médico oficial será resolvido pelo juiz da execução através de quê? Uma moeda na cara ou coroa. Essa parte da cara ou coroa aqui é a nossa Lei de Execução Penal aqui da Concursando. Brincadeira, isso não tem na Lei de Execução Penal, beleza? Mas quem vai discutir aqui sobre... Quem vai realmente verificar se houve... Qual a divergência, quem está certo ou quem está errado, é o juiz da execução. Cuidado, porque a banca ela vai falar
que não é o juiz da execução, e sim um terceiro médico, perito, ela pode inventar aqui N formas, beleza? Então fica atento em relação a isso aí. Show de bola? Agora, galera, a gente vai falar um pouco sobre a assistência social. E a assistência social não tem muito o que falar sobre ela. Por quê? Porque a assistência social vai ser garantida, vai ser entregue ao preso a fim de garantir o retorno, o convívio à sociedade, convívio à sociedade. É o retorno do indivíduo. Isso aqui é mais com a finalidade de ressocializar mesmo, com o segundo objetivo da nossa lei de execução penal, que é a harmônica integração social do indivíduo. Isso aqui, tanto que é tão fácil que as bancas nem costumam cobrar. Agora sim, nós vamos entrar em um outro assunto, e esse outro assunto a banca pode te pegar, irmão, porque aqui você precisa saber o conceito de egresso. A assistência, ela estende-se ao egresso. Mas antes, quem é o egresso? Quem é esse danado do egresso? Galera, o egresso para a nossa lei de execução penal vai ser aquele que, após o liberado definitivamente, período de um ano, após cumprir, não deve mais nada para o Estado, dentro de um ano você é egresso, ou o que está em liberdade condicional durante o período de prova. Então quem é? O liberado definitivamente, durante o quê? Um ano. Ou quem mais? O que está em liberdade condicional durante o quê? Período de prova. Então, esse é o egresso. A lei de execução penal se preocupa, inclusive, aquele que já saiu do sistema penitenciário, aquele que já saiu da administração penitenciária. Porque, lembra, a gente vai retornar, vai bater nessa tecla N vezes para que você já tenha uma parada instaurada na hora de, inclusive, criar o seu texto dissertativo. O objetivo da lei de execução penal não é só punitivo, não é só executar a sentença, não é só retributivo, é também o quê? Retornar o indivíduo à sociedade, integrá-lo à sociedade. Um cara que sequer era integrado era aquele cara que desde a infância mijava na sala da escola, aquele cara que só fazia merda. O objetivo da lei de execução penal é devolvê-lo à sociedade como uma pessoa comum, que não dá mais prejuízo para o Estado. Então, qual tipo de assistência esse cara tem? Vem aqui comigo que eu quero que vocês saibam. Aí esse cara aqui, ó, ao egresso, que é o que está em liberdade definitiva durante um ano e o que está em liberdade condicional durante o período de prova, vai ser concedido o quê? A alimentação, bem como o quê? Alojamento. Alimentação e alojamento. Tá, sua alimentação e alojamento por qual período? Você vai dizer que é por 2 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, mas prorrogação uma única vez. Podendo ser prorrogado uma única vez, beleza? Então, ao egresso é garantido a alimentação e alojamento durante 2 meses e esse período pode ser prorrogado uma única vez, fechou? Galera, agora nós vamos à assistência jurídica. A assistência jurídica é constituição de advogado, constituição de defensor público, mas o que eu quero que você precise saber? A assistência jurídica não é pro playboy que foi preso, não, irmão. A assistência jurídica não é pro preso que tem grana para pagar advogado, não, irmão. A assistência jurídica vai ser concedida àquele preso que não tem o quê? Dinheiro. Quem não tem condições. Mediante o quê? Mediante defensoria pública. Fechou? Já assistência religiosa, calma, eu quero que vocês prestem atenção, porque eu já vi questões sobre assistência religiosa. E para que vocês entendam, que entender é mais fácil que decorar, nós vivemos em um estado laico, leigo. Existe o quê? Liberdade de credo, liberdade de culto aqui. E dentro da penitenciária, quando o cara está preso em liberdade, ele tem seus direitos suspensos. Ele tem seus direitos restringidos, mas não são todos. Não são todos os direitos que são restringidos. Então ele pode exercer o quê? Sua liberdade de culto, sua liberdade de credo. E a lei de execução penal, inclusive, traz assistência para esse tipo de pessoa. Ela diz que haverá assistência religiosa. E essa assistência religiosa consiste em quê? Posse de livros religiosos. Posse de livros
religiosos. Cuidado, galera, são livros, aqui são livros, não é Bíblia. A banca de vocês vai falar que é garantido a assistência religiosa mediante a concessão, autorização de entrada de Bíblia. Não é Bíblia, galera. Cuidado com o senso comum, cuidado com essa parada aqui. São livros e não Bíblia, fechou? Por fim, o preso ele não é obrigado a participar de cultos. Galera, quando vocês estiverem fazendo a leitura da lei de execução penal, você vai ver que a Lei de Execução Penal diz que haverá o que? A integração da comunidade. A comunidade ela vai se integrar aqui para quê? Para garantir os objetivos da Lei de Execução Penal, que é o quê? Efetivar a sentença e garantir a integração social. Então, lá na penitenciária, lá na colônia agrícola industrial similar, lá na casa do albergado, pode haver o quê? Culto, pode haver o quê? Missa, pode haver pessoas de outras religiões e lá falar um pouco sobre Deus para tentar colocar amor no coração daqueles indivíduos que estão lá nos apenados. Então, pode haver isso? Pode sim. O que as questões vão falar para vocês? Que por haver essa possibilidade de haver culto, haver missa, os presos são obrigados a participar. Negativo, eles não serão obrigados a participar de culto, eles não serão obrigados a participar de missa. Por quê? Galera, lá em direito constitucional, fere o quê? O nosso princípio do quê? Nós vivemos um estado laico e leigo. Há o quê? Liberdade de culto e credo. Um dos fundamentos lá da nossa Constituição Federal é o quê? O pluralismo político, o pluralismo de ideias. Isso engloba inclusive a liberdade de credo, liberdade de crença, galera. Então, quando uma questão vier falando que o preso é obrigado a participar de algum movimento religioso, você fala: porra, banca, tá de sacanagem? Eu estudo lá na concursando, você tá de sacanagem, de golação com minha cara. Eu não vou cair nesse tipo de pegadinha, não. Galera, então nós finalizamos aqui as assistências. Artigo 10, é importante que vocês façam a leitura. A gente destrinchou aqui, você viu que a gente não ficou somente no artigo 10, nós partimos para o artigo 43, nós vimos as espécies de autorização de saída e você consegue acertar muita questão só com essa explicação. Tamo junto, vamos junto, continue aí conosco e até a próxima aula.